tudo bom com vocês? Vamos aos artigos de opinião, aqueles artigos, aquele texto que expressa o que você quer dizer sobre algo, aquela sua opinião. Vamos lá? Então, o artigo de opinião é um gênero textual, tá? No qual o autor expõe seu posicionamento sobre um tema de interesse público, tá? Então, quando você vai escrever um artigo de opinião, você vai se posicionar, vai colocar a sua opinião, como o nome já diz, né? É um texto dissertativo. Por que ele é dissertativo? Porque ele traz argumentos sobre o assunto abordado. O escritor, além de mostrar seu ponto de vista, deve sustentá-lo com argumentos. Então, você precisa argumentar de forma coerente. E aí a gente já sabe o que é argumentação, professor, eu tenho dúvida. Vamos aqui. A argumentação é um recurso que tem como propósito convencer alguém para que esse tenha a opinião ou o comportamento alterado. Sempre que a gente argumenta, temos o intuito de convencer alguém a pensar como nós. Então, quando você argumenta, você usa o argumento 1, o argumento 2, vai argumentando, você tem interesse de que aquela pessoa esteja convencida do seu ponto de vista e fale, realmente essa pessoa, isso tem razão, né? E ela concorde contigo, às vezes não aceitando, mas você vai conseguir convencê-la. Então, vamos continuar. As ideias defendidas em um artigo de opinião são de responsabilidade do autor, né? E por isso ele deve ter cuidado com a autenticidade dos elementos apresentados, além de assinar o texto no final. Então, o texto de opinião sempre assinado no final. Os artigos de opinião são encontrados em jornais, em revistas, em TVs, em rádios, ok? E como é que é essa estrutura do artigo de opinião? A grande parte dos artigos de opinião segue uma estrutura básica, e ele é dividido em introdução, em desenvolvimento e em conclusão, como os textos, né? Os textos em prosa, né? Os textos em linguagem corrida, eles são escritos, né? Então, a introdução, o que vai ter na introdução? A introdução vem logo no primeiro parágrafo do texto. É onde o autor faz a apresentação do tema que será visto no corpo do texto. Ele vai apresentar aquele tema. Desenvolvimento. Desenvolvimento é onde o autor expõe as suas ideias. Aí ele vai começar a colocar as suas ideias. E aí vai começar a colocar os argumentos para tentar convencer o leitor a concordar com os argumentos dele. Conclusão. A conclusão deve ser apresentada uma ideia para solucionar o problema que foi proposto. Ok? E quais são as principais características de um artigo de opinião? Vamos lá. O texto deve obrigatoriamente apresentar um título. Tem que ter um título, tá, gente? Apresenta títulos polêmicos e provocativos, às vezes até perguntando, e aí, como é que o Brasil vai para frente ou não? Né? Sempre muito provocativo. O texto pode ser escrito na primeira e na terceira pessoa, tá? Pode ser com eu ou com ele, né? Apresenta uma linguagem simples, objetiva, subjetiva, quer dizer, porque é alguma coisa da sua opinião, ele é bem subjetivo. A maioria dos seus temas é relacionada com a atualidade do Brasil e do mundo. O verbo vai aparecer no presente do indicativo, né? Porque é a sua opinião que você está dando naquele momento. Além de emitir uma opinião, o texto deve transmitir informações, né? Você também, para argumentar, vai trazer informações. Digamos, quando você quer falar sobre a educação no Brasil, você vai trazer informações do que está acontecendo no país para poder colocar no seu texto. Deve ter defesa clara de um ponto de vista, né? Você tem que claramente está defendendo, eu acho que a educação no Brasil foi maravilhosa durante a pandemia. Eu acho que a educação no Brasil deixou a desejar durante a pandemia. Entendeu? Aí você vai defender o seu ponto de vista com informações seguras. E deve ser assinado no final, ok? Vamos continuar. Como escrever um bom artigo? Então, antes de começar a escrever um artigo, eu recomendava que o autor leia vários pontos de vista sobre o assunto. Leia um pouco sobre o que as pessoas, como os jornais, na internet, ver o que eles estão falando sobre aquele assunto. Okay? Esses argumentos poderão ser úteis no desenvolvimento do seu ponto de vista. Então, você vai pegar o que aquelas pessoas falaram, os argumentos, e vai usar como argumento para o seu texto. Saber para quem se escreve é muito importante. Assim você poderá usar a linguagem adequada ao gênero e perfil. Se for na escola, você vai usar um texto mais formal, né? Porque é um texto que vai ser avaliado, ok? Após anotar os principais argumentos, escolha alguns argumentos para fundamentar a sua ideia principal e desenvolvê-la. Aí, digamos, você já tem vários argumentos a favor, né, ou ao seu tema. Aí você vai escolher os melhores para você utilizar.
O enunciado, né, o início do artigo de opinião, deve expressar a opinião e a ideia principal. Então, você vai ter que dizer sobre qual a sua ideia principal, sobre o tema abordado, né, e já vai colocar vai defender já a sua opinião. O título deve ser convidativo e crítico, para que o leitor continue a leitura, né? Tem que ser aquele título que chame o leitor para leitura, para ler o seu texto. Na finalização do texto de opinião, retome o que foi exposto, confirme a ideia principal, se possível trazendo a citação de algum escritor, isso aí pesa muito, o texto fica muito bem visto, muito fundamentado, entendeu? Ou alguma pessoa importante na área que esteja relacionada ao assunto. Ao terminar seu artigo de opinião, releia ele, tá? É importante, qualquer texto, gente, a gente tem que reler depois de escrever, né? Filho feito que você faz e não quer mais olhar, tem que olhar o seu texto, é seu filho, prestando atenção em seu posicionamento, se você se posicionou certo, se ele foi desenvolvido de forma clara, se ele está bem embasado, ok? Verifique se a linguagem está adequada ao gênero, se o texto tem um título convidativo, né, aquele texto bom, aquele título bom, e se você argumentou o suficiente. Super dica! Confira uma lista de palavras e frases, aí eu coloquei aqui para vocês, que podem ajudar vocês no artigo de opinião, para escrever lá, para começar aquele artigo de forma interessante. Então, você pode começar com atualmente, eu botei um exemplo. Atualmente, home office é uma realidade para muitas pessoas. 3 pontinhos, continua. Hoje em dia é possível encontrar diversos cursos online, como cursos técnicos de graduação, pós-graduação, tá? Outro exemplo. Recentemente, muitas pesquisas na área de saúde estão sendo feitas por conta da pandemia do coronavírus, ok? Então, nós temos aqui, há muito tempo, em primeiro lugar, primeiramente, é provável, possivelmente, certamente, com propósito de, com intuito de, tá? Aí eu usei uma aqui, no passado as crianças costumavam brincar com os amigos na rua. Infelizmente, hoje em dia, elas permanecem em casa jogando videogame, certo? E aí, eu coloquei aqui para vocês, para que vocês analisem, leia e analisem um artigo de opinião, né, Desviando do luto, a presença da violência no cotidiano dos brasileiros do século XXI. E eu marquei a introdução para vocês fazerem uma leitura, o desenvolvimento, né, que isso tudo aqui é desenvolvimento, a conclusão, né, que foi feita com algumas perguntas que o autor, né, não foram respondidas e ele joga são perguntas que chamam de retórica, que às vezes você joga no ar para que aquela pessoa reflita, nem sempre a pessoa quer uma resposta, ela quer provocar reflexão. E aí, a proposta da produção textual para vocês, tá? Depois de ter lido todas as informações que eu apresentei, você terá de escrever um artigo de opinião, expressando seu ponto de vista sobre o seguinte assunto: educação escolar e os estudos dos alunos brasileiros em tempos de pandemia. Aí você vai se organizar com todas essas orientações que eu dei. Lembre-se da estrutura do texto, introdução, desenvolvimento, conclusão. Não se esqueça de colocar o título no seu artigo, assinar, informar o número da turma, mínimo de 15, máximo de 30 linhas, e envie a foto do seu texto no meu WhatsApp para a gente poder verificar, analisar e ler com calma, tá bom? Então, espero ter ajudado. Um grande abraço para vocês e até a próxima!